لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi gente, meu nome é Ingrid, eu tenho 25 anos, eu tenho mais ou menos um ano de revertida. Eu sou a única muçulmana de uma família cristã, a filha número 3 de uma família com 10 irmãos, todos pernambucanos. Eu sou brasileira, não tenho ascendência nenhuma do mundo árabe. Bom, como eu conheci o Islã? Na verdade, eu conheci o Islã através de um amigo que me deu um livro sobre os fundamentos do Islã. Nessa época eu fazia dança do ventre e eu comecei a me interessar pela cultura árabe. Nesse meio tempo eu tive uma dificuldade para tentar entender as músicas e tal, apesar de conhecer muito assim alguns cantores árabes, tudo, e gostar da música, eu tinha uma certa curiosidade. Comecei a fazer árabe no Centro Cultural Árabe Sírio. Isso tudo aconteceu no ano de 2010. Foi um ano assim de muitas mudanças na minha vida. Eu tinha acabado de sair da faculdade de administração, comecei a trabalhar na minha área, onde eu me destaquei muito pelos trabalhos que eu fiz. E nesse meio tempo eu conheci algumas pessoas na internet, porque eu fui conhecendo um pouco mais sobre a cultura e nesse meio tempo acabei conhecendo um pouco sobre a religião. Antes de me reverter eu não tinha nenhuma religião, eu só acreditava em Deus e Jesus, como a maioria das pessoas aqui no Brasil, por ser um país de maioria cristã. E eu comecei a me identificar pelo conceito de Deus. E a questão de não acreditar em santos, ter rituais, qualquer outra coisa que fuja do dia a dia comum das pessoas, eu achei interessante a proposta de conhecer a religião e eu parti para conhecer a religião de uma forma pura. Eu separei um pouco a cultura árabe do que é o Islã. Primeiro de tudo, eu passei por uma fase um pouco difícil da minha vida, onde estava acontecendo muitas coisas diferentes, muitas mudanças, e nesse turbilhão eu comecei a me identificar ainda mais com as coisas que o Islã ensinava na questão da busca da paz interior. Comecei a ler o Alcorão na internet e eu vi que muitas coisas eram parecidas com a Bíblia. Eu não frequentava nenhum templo, mas por ser nascida numa família cristã, eu acreditava nos preceitos bíblicos, lia bastante, não compreendia tudo, porque é um pouco difícil mesmo, uma vez que você não frequenta nenhuma congregação que possa te orientar quanto aos ensinamentos. E o que aconteceu? Cada vez mais eu fui me identificando e achava que ser muçulmano não era uma coisa assim que brasileiro ou qualquer outra pessoa de qualquer mundo não árabe pudesse seguir. E daí eu comecei a me interessar pela vestimenta das mulheres muçulmanas. Eu achava muito bonito, mesmo antes de ser muçulmana, eu gostava de usar lenços na cabeça, no pescoço, e comprava até aqueles lencinhos dos bolivianos lá do viaduto do chá. Era bárbaro. E aí o que aconteceu? Eu tinha um perfil fake no Orkut. Claro que eu tinha uma foto, a foto era minha mesma, mas era um nome fictício, que até hoje eu uso, que é Samira Aziza, como muitas pessoas me conhecem. Adicionei muitas mulheres muçulmanas revertidas. Confesso que teve uma resistência quanto à solicitação, porque era um perfil novo, mas as poucas que foram me adicionando, eu pude conversar um pouco e tirar algumas dúvidas sobre como eu podia ir numa mesquita, como eu buscava informações,
quais eram as dificuldades que elas tinham, principalmente quanto a trabalho, família, quais foram as dificuldades que elas enfrentaram quando elas decidiram virar muçulmanas, numa sociedade que não é muito comum ver mulheres vestidas dos pés à cabeça. Enfim, a minha primeira experiência com o Islã, na época, como, não sei, boa parte das pessoas, das mulheres, a maioria normalmente conhece o Islã a partir de um relacionamento com alguma pessoa que tenha nascido na religião, ou que tenha um contato muito próximo, ou porque trabalha, tem um contato mais próximo assim com pessoas da cultura ou da religião e acabam se interessando. Eu não fui muito diferente, porém a minha reversão aconteceu muito tempo depois de ter encerrado um relacionamento, praticamente um ano depois. E na verdade eu não tinha nem a intenção de me reverter, eu achava assim uma coisa muito utópica para a minha realidade. Enfim, a primeira experiência que eu tive com o Islã foi quando eu fui até uma mesquita, não tinha noção de como ir, de como abordar as pessoas, o que perguntar, o que falar. Eu fui, na verdade, para falar que eu tinha intenção de conhecer um pouco mais a religião, ter uma orientação mais estruturada para saber, de fato, como é ser muçulmano, como se tornar muçulmano. E eu fui até uma mesquita, o porteiro não deixou eu entrar na mesquita. A secretária ouviu minha conversa pelo interfone, só que tinha uma pessoa, uma senhora saindo de carro. Eu bati no vidro do carro dela e pedi por favor que ela me falasse o nome de alguma pessoa de dentro da mesquita que pudesse conversar comigo para falar um pouquinho do Islã e onde eu pudesse obter mais informações. Enfim, a pessoa conseguiu alguns livros e revistas para mim e voltei para casa. Não entrei na mesquita, voltei para casa com uma imagem meio, sei lá, meio decepcionada, não sabia exatamente o que pensar, porque não falo árabe, apesar de estar aprendendo, e naquela época muito menos, não tinha nem começado o curso de árabe. E aí peguei os livros, voltei para casa, fui folheando e fui pesquisando mais alguns sites na internet, fui olhando alguns vídeos do YouTube e fui aumentando ainda mais a minha rede de contatos com mulheres muçulmanas no meu Orkut. Uma delas, assim, aliás, tem vários nomes que eu posso citar, que são pessoas bem conhecidas e bem queridas. A Cristiane Bertolino foi uma das pessoas que me ajudou pra caramba. Erika Azevedo, Camila Breia, a professora Érica Renata, a Urucaia, a Rosângela do CEDIAL, eu conheci ela um pouco depois. Essas pessoas foram as primeiras pessoas que eu tive um contato. Depois disso, eu passei por um período um pouco difícil na minha vida, que eu me via numa situação de tomar decisões importantes e eu não estava muito bem, assim, com uma estrutura emocional muito boa. Conheci um menino que estuda em Medina e ele me indicou um site chamado Chat Islã. Ele falou para eu entrar nesse site porque tinha algumas questões muito íntimas que eu queria saber se a religião aceitava ou não. Eu estava quase assim, eu estava com 70% de convicção de me reverter, mas não sabia quando, como. E aí eu entrei nesse site, eu comecei a conversar com uma pessoa que eu não sabia se era homem ou mulher, tirei todas as minhas dúvidas e falei que o meu coração já estava bem pro lado do Islã, mas eu não conseguia mensurar o impacto e as dificuldades que eu ia ter com essa decisão. O nome dele é Ismail Selemani, acho que falei certo, me desculpa, Isma. Conversei muito com ele, ele falou que estava fazendo curso para ser sheik em Medina, e aí ele falou que ele podia até me ajudar a um certo ponto, só que tinha outras coisas que ele não ia conseguir me ajudar. A questão da presença.
E aí ele me apresentou a Gabi, a Gabriela Ásia. E ele me deu o telefone dela, ele falou, olha, ela é minha noiva, conversa com ela vai te ajudar, ela vai te levar na mesquita. Eu um pouco receosa, mas meio cara de pau, mandei uma mensagem pra ela. Aí eu falei, oi, assalamu alaikum, meu nome é Ingrid, eu quero conhecer o Islã, eu conheci o seu noivo e ele pediu pra eu pedir ajuda pra você, que você ia me ajudar. Bom, a gente foi estabelecendo assim uma relação, assim, como todas, né? Uma pessoa desconhecida, tal, não sei como ela vai reagir. A minha cabeça, todas as muçulmanas eram chatas. E aí isso aconteceu mais ou menos 2 semanas antes do Natal. E quando foi no dia 18 de dezembro de 2010, depois de, sei lá, uns 6, 7 meses estudando, tentando tirar dúvidas e consultando meu coração, eu decidi me reverter. A minha família não gostou, acharam que eu tava ficando meio pancada das ideias, bem termo brasileiro, porque eu estava muito envolvida com dança do ventre, mundo árabe, cultura, comida, e eu já estava meio que extrapolando as coisas. Mas foi um momento que eu tomei uma decisão muito sensata na minha vida, eu sabia realmente o que eu queria. Não foi por ninguém, não foi pra ninguém, foi por mim mesma, porque quando eu sentava para conversar com Deus do meu jeito, Ele sempre me atendeu. E ser muçulmana só me ajudou a me solidificar na minha fé, na minha convicção em Deus. Então, assim, foi uma época que, por mais que eu tivesse a crença em Deus, que eu não acreditava em mais nenhuma outra coisa, eu não era tão amicíssima de Jesus, porque eu não acreditei na Trindade, então não sabia assim uma posição, como falar Jesus, Filho de Deus, como ressurreição, reencarnação, tanta coisa doida assim na minha vida. E chegou uma fase de que eu comecei a seguir a orientação, comecei a ler o Alcorão, e o Alcorão, o pouco que eu consegui entender, ele me dava as respostas que eu precisava. Então, o Islã, ele me ajudou no sentido de saber como agradecer a Deus por tudo. Tudo, a vida, a comida, tudo que eu consigo, os meus amigos, a minha família, até brigar, eu agradeço a Deus, porque se a gente é passivo demais, a gente deixa de existir, a gente perde nossa personalidade. Então, nesse período, eu decidi fazer a minha charrada, pedi por favor para me levar na mesquita, fui muito bem recebida, fiz a minha charrada, fiquei bestificada com a religião, com as amizades, com a força que eu recebi, tudo. A minha maior dificuldade foi mudar a rotina da minha casa. Tudo, a alimentação, não come mais carne de porco, roupas, não mudou tanto, mas assim, usa roupa um pouco mais folgada, menos decotada, usar o hijab é uma coisa que eu ainda tenho muita dificuldade, isso eu falo pra todo mundo. Nada é imposto, eu não posso mudar da noite pro dia, sair com uma bermuda, uma blusa regata, um tênis e do outro dia aparecer com hijab, uma roupa e causar um extremo impacto para mim, para minha família e para o meu ciclo de convivência. Então, uma dificuldade que eu tenho é o uso do hijab, eu ainda não estou preparada. Trabalho é uma questão assim muito delicada, não são todas as pessoas que aceitam, é uma coisa que tem que ser trabalhada aos poucos. A rotina na minha casa mudou sim, questão de espaço, limpeza, os horários da minha oração, alguns hábitos eu tive que abandonar, eu já não bebia, não fumo e tal, então essas coisas
já foram mais tranquilas pra mim. A questão de todo mundo achar que eu sou doida. Ah, ela é muçulmana porque ela ficou doida. Isso eu já recebi muitas críticas, principalmente no meu antigo trabalho. Pessoas me criticaram até, nossa, não sei pra que entrar numa religião que só serve pro pessoal que mora do outro lado do oceano. Tipo, isso só serve pra quem nasce lá. Eu não dou 3 meses pra você desistir. Mas assim, eu agradeço muito a Deus por tudo, por todas as pessoas que eu tenho conhecido, sabe? Gisele, a Sara, a Gabi, a Camila, a Halima, a Rosângela. Gente, são N nomes, assim, que eu não queria ser injusta e esquecer. Mas são pessoas, assim, que eu estou muito mais próxima. São pessoas que, assim, quando eu tô meio aflita, alguma coisa assim, elas me ajudam, sabe? Nunca pensei em desistir do Islã, nunca, porque eu pactuei, eu fiz um compromisso com Deus. Isso com certeza, Deus sabe do meu coração. Já tive muita dificuldade que eu pensei em falar assim, vou parar um pouco com o Islã para eu ver se eu consigo aguentar, levantar a cabeça e ir. Bom, a mensagem que eu tenho para as pessoas é o seguinte: entre no Islã por convicção por Deus, por amor por Deus, para você agradecer a Deus o que você tem, o que você deixa de ter. Independente de você perder alguma coisa, com certeza um pouco mais pra frente você vai ter uma coisa melhor. E outra, a gente sofre muitos problemas e cada problema é diferente do outro. Então assim, a gente supera limites quando a gente tem um problema maior do que a gente teve, porque isso é um teste que a gente tem pra nossa vida. Então, gente, eu agradeço muito a amizade de todos. Desculpa se eu enrolei um pouco, eu amo todo mundo, tá? Eu agradeço muito a Deus por ser muçulmana. E é isso, desculpa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah.